Nós vamos falar então, pessoal, agora da teoria da demanda, que é o primeiro passo que nós vamos dar dentro da microeconomia. Nós vamos começar a teoria da demanda pela teoria da escolha, que é a seguinte reflexão que a gente vai fazer. Os consumidores escolhem, dentre os produtos disponíveis no mercado, aqueles que proporcionem maior satisfação, utilidade. O processo de escolha do agente econômico pode ser entendido por meio de um modelo bastante simplificado, em que consideramos apenas dois produtos, maçãs e bananas, e diferentes combinações desses produtos. Então, vejam só, quando a gente fala em teoria da demanda, nós vamos primeiro pensar nas escolhas. Como as pessoas escolhem? Como as pessoas fazem a escolha entre uma coisa e outra? Observem, nós sempre fazemos escolhas relativamente. Nós sempre fazemos escolhas comparativas. Nós sempre fazemos escolhas levando em conta o nosso nível de satisfação. Ainda que a gente faça escolhas que estão mal informadas, ainda que a gente faça escolhas que nós vamos amargar lá na frente consequências negativas, mas nós levamos em conta a satisfação subjetiva, a utilidade que a gente dá àquela coisa em relação a nós, aos nossos desejos, e em relação a outros produtos. Então, quando eu faço a escolha de uma roupa, eu faço a escolha de uma roupa relativamente a outras roupas ou a outras utilidades. Então, eu posso escolher entre uma viagem para Paris e uma festa de 15 anos. Ou eu posso escolher entre um caderno e entre uma cerveja, entre um livro de economia e um livro de direito civil. Então, eu sempre faço o processo de escolha por meio da comparação ou entre dois produtos ou entre diferentes combinações desses produtos, levando em conta as minhas condições individuais e levando em conta os comparativos aos quais eu estou ofertados, né? O que eu estou sugerido, aqueles comparativos que me estão à disponibilidade. Então, suponhamos primeiro que existe um conjunto de 4 cestas igualmente desejáveis por um determinado consumidor padrão. E aí a gente vai ver nesse gráfico aqui, ó. 4.1a. A, B, C e D. Eu tenho uma cesta com 110 maçãs e 50 bananas. Ou uma cesta B com 70 maçãs e 100 bananas. Ou uma cesta C com 50 maçãs e 150 bananas. Ou uma cesta D com 250 bananas e 30 maçãs. Essas são as escolhas possíveis. Então, quando a gente vê, a gente vai ver o seguinte: a curva que une essas cestas, igualmente preferidas pelo consumidor, ou seja, o consumidor prefere A, B, C e D na mesma intensidade. É conhecida como curva da indiferença. Consiste no conjunto de cestas de consumo que proporcionam o mesmo nível de utilidade ao consumidor. Essa é uma curva que a gente fala que ela é uma curva hipotética, ela é uma curva irreal. É muito difícil, na realidade, nós encontrarmos 4 cenários em que elas são igualmente preferíveis. Sendo importante ressaltar que, se tratando de bens normais, preferimos consumir sempre
Consumir sempre dos dois bens. Por isso a linha é uma curva convexa. Então, olha só. Consiste num conjunto de cesta de consumo que proporciona o mesmo nível de utilidade ao consumidor. Sendo importante ressaltar que, em se tratando de bens normais, preferimos sempre consumir sempre dos dois bens. Então, é normal que a gente sempre tenha uma curva que faça uma descida convexa, tá? Ela sempre vai fazer uma descida convexa, porque sempre que a gente diminuir de um, a gente aumenta do outro. Sempre que a gente diminuir de um, a gente aumenta do outro. E a gente vai fazer isso, né, como uma curva convexa, porque não tem como ela ser, né, ao contrário. Ela não tem como fazer, ela não tem como ser uma curva côncava, porque a gente vai ter sempre que lidar com a diminuição de um e o aumento do outro, quando a gente está falando de bens normais. Vou voltar aqui. As curvas à direita são sempre mais desejadas, uma vez que possuem maior quantidade de ambos os produtos, enquanto curvas à esquerda são sempre menos desejadas pela menor quantidade do produto. Então, sempre que a gente está falando numa curva à direita, ou seja, vou pegar aqui, sempre que a gente estiver falando uma curva à direita, ou seja, quanto mais ela tiver à direita do quadro, ou seja, essa mais alta, ela é desejável. Por quê? Porque apesar de eu ter que fazer trade-offs, apesar de eu ter que fazer negociações, eu estou falando em um maior número de produtos. As esquerdas são sempre, a curva à esquerda é sempre menos desejável. Por quê? Porque eu vou estar sempre falando em negociação de menos produtos. A análise dos gráficos 4.A e 4.1A e 4.1B permite identificar diferentes possibilidades de consumo de maçãs e bananas. Por exemplo, a cesta A é composta de 50 unidades de banana e 110 unidades de maçã, podendo ser assim representada A, 50, 110. Já a cesta D, igualmente preferida pelo consumidor, é composta de 250 unidades de banana e 30 unidades de maçãs. Então, 250 e 30. Então, quando eu pego aqui, né, as 4.1A e 4.1B, eu estou vendo nelas tanto o trade-off, né, que é trade-off, que é abrir mão de alguma coisa. Para que eu tenha 110 maçãs, eu tenho que abrir mão de 200 bananas, ou para eu ter 250 bananas, eu tenho que abrir mão de 80 maçãs. Então, eu estou vendo a questão do trade-off, que é a escolha, e eu estou vendo o seguinte, que num bem normal, ela é sempre convexa, ou seja, ela sempre vai fazer essa curvatura da barriga para baixo, né, para o ângulo, né, reto. E eu estou vendo aqui outras duas curvas. Uma curva à direita é uma curva ideal, porque eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que fazer escolhas entre mais produtos. Ou seja, eu posso ter 110 maçãs no ponto A e 150, quase 150 bananas. Reparem bem, aqui, ó, vai dar um pouquinho menor, né? 130. Então, quando eu estou falando da curva à direita, eu estou falando de uma curva de crescimento econômico. Enquanto eu estou falando dessa curva à esquerda, de uma curva, comparando com a curva normal, de recessão. De recessão. Eu posso usar esse gráfico aqui para frete? Posso usar para frete.
seja, frete ou compra no local. Então, eu posso fazer também gráficos com outras diferenciações. Essas informações, então, elas vão nos permitir concluir que existe uma taxa em que o consumidor está disposto a trocar bananas por maçãs, denominada de taxa marginal de substituição, TMS. A taxa marginal de substituição consiste no máximo que o consumidor estaria disposto a ceder de mercadoria 1 em troca da mercadoria 2. Em nosso exemplo, para consumir 200 unidades adicionais de banana, o consumidor teve que abrir mão de 80 unidades de maçã. Isso aqui, como eu falei com vocês, são curvas ideais, em que eu estou disposto a abrir mão. Para consumir 110 maçãs, eu estou disposto a abrir mão de 200 bananas. Então, essa é a taxa marginal de substituição. Se eu tiver que dar mais bananas pela maçã, eu posso optar pelo cenário B. Mas não, eu prefiro o B. Como o consumidor sempre prefere consumir mais de um bem normal, precisamos entender agora qual é a limitação imposta a ele. A restrição orçamentária é determinada uma vez conhecidos os preços dos produtos consumidos e a renda do consumidor. Assim, a linha de restrição orçamentária consiste em uma linha imposta pelos preços vigentes das mercadorias consumidas e pela renda do consumidor. Então, quando eu pego essa reta, que é a restrição, levando em conta o preço das maçãs e o preço das bananas, o cenário ideal para o consumidor é consumir o C, porque ele pegaria o melhor preço da maçã e o melhor preço da banana dentro da restrição orçamentária que ele tem. A análise do gráfico acima nos permite identificar a cesta que será escolhida pelo consumidor. O equilíbrio do consumidor se dará entre as diversas cestas disponíveis, naquela que tangencia a curva de utilidade mais elevada. Dada a restrição orçamentária, em nosso exemplo, a cesta C. Curvas de indiferença acima da restrição orçamentária, embora fossem preferidas pelo consumidor, não são factíveis, enquanto curvas abaixo da restrição orçamentária, embora factíveis, não são preferíveis. Então, vamos voltar aqui. O ponto A, ele é preferível, mas ele não é factível dentro da limitação orçamentária. O plano B, ele é factível, ele não é factível, apesar de preferível. Agora, se nós pegarmos a curva abaixo à esquerda, nós vamos ver o seguinte cenário. Ele é possível, é factível, mas não é preferível. Então, quando nós analisamos a restrição orçamentária contraída pelo aumento do preço da banana, da maçã, significará que agora a gente tem outro cenário. Desculpa, gente. Assim, nós vamos pensar o seguinte: no cenário 4.1D, se eu tenho uma restrição orçamentária muito elevada, então eu estou falando aqui do novo, né, modelo, por exemplo, do frete, ou da nova situação econômica, eu vou ter uma situação em que os desejáveis não vão acontecer. E aí, o novo desejável passa a ser o E. A restrição orçamentária contraída pelo aumento do preço da maçã significará que o consumidor não terá mais acesso à cesta C. E, dada a sua nova restrição orçamentária, a cesta que maximiza seu bem-estar será a E. Vamos pensar aqui carne de frango e carne de boi. Se aumenta o preço da carne de boi, eu tenho um cenário de restrição orçamentária, que é essa linha preta mais embaixo. E aí eu vou ter que mudar o meu cenário de bem-estar. Então, quando eu pego, vou voltar aqui para as perguntas, quando eu pego essa teoria da escolha, quando a gente fala em teoria da escolha, eu estou sempre falando em uma teoria de escolha que leva em conta comparativos. E
que leva em conta a sua capacidade orçamentária. Então, vejam bem, se o seu orçamento aumenta ou se o preço diminui, a capacidade orçamentária sua é maior. Logo, você fará escolhas diferentes. Você fará escolhas levando em conta comparativos preferíveis, mais vantajosos ou menos vantajosos. A vantagem desse gráfico aqui é a gente entender que a escolha tem uma característica minimamente racional, que leva em conta. Por isso que a gente, quando a gente vê alguém que recebe menos, ou quando o preço aumenta e a pessoa está comprando, a gente até fala assim, a pessoa está ficando louca. Porque, embora a gente não faça isso aqui mentalmente, né, coloca isso no papel, apesar de que os administradores, as firmas façam isso, ou é desejável que elas façam, nós fazemos isso subjetivamente de forma intuitiva. De forma intuitiva. A gente estabelece quais as roupas que a gente vai preferir, quais o preferível, qual é a nossa limitação orçamentária e qual é o quadro ideal. A gente faz isso de forma intuitiva. Então, pessoal, nós vimos agora a teoria da escolha, para a gente entrar naquilo que a gente vai chamar de demanda.